E hoje nós vamos meditar um trechinho do livro do profeta Ageu. É um profeta não muito conhecido, né? A gente conhece mais, se fala mais em Isaías, profeta Elias, profeta Daniel. Ageu está no grupo dos profetas menores, mas não no sentido de menor sem importância, de segunda classe, não. Mas porque o livro é pequeno, né? São apenas 2 capítulos. Veja que são 2 páginas da Bíblia, né? Aliás, 1,5 página. O livro é tão pequeno que só dá 1,5 página da Sagrada Escritura. Mas o profeta Ageu é muito importante na história de Israel, porque ele vai voltar o seu olhar para a construção do templo de Deus. Eu vou ler aqui um trechinho e depois vamos para a meditação, a explicação. Vamos ver o que é que diz respeito à nossa vida hoje. O texto diz assim: a palavra do Senhor foi transmitida pelo profeta Ageu. É então o momento de habitardes em casas confortáveis, estando a casa de Deus em ruínas? Eis o que declara o Senhor dos Exércitos: considerai o que fazeis. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis e não vos saciais. Bebeis e não chegais a apagar vossa sede. Vestis, mas não vos aqueceis. E o operário guarda o seu salário em saco roto. Assim fala o Senhor dos Exércitos: refleti no que fazeis. Subi a montanha, trazei madeira e reconstruí a minha casa. Ela me será agradável e nela serei glorificado. Oráculo do Senhor. Esperastes uma abundante colheita, e esta foi magra. Dissipei com um sopro o que queríeis armazenar. Por quê? Porque minha casa está em ruínas, enquanto cada um de vós só tem cuidado da sua. Por isso o céu negou seu orvalho, e a terra os seus frutos. Sequei terras e colinas, trigo e óleo, todo o fruto da terra, homens e animais, tudo que produz o trabalho de vossas mãos. Vejam, meus irmãos, o que o profeta Ageu está denunciando. Vou contar aqui a história de forma resumida para que vocês entendam. Quando Deus falou com Moisés, Deus pediu a Moisés que fizesse uma arca, um baú de madeira revestido de ouro por dentro e por fora, chamado de Arca da Aliança. Dentro daquela arca, daquele baú, ficava guardada as tábuas da lei, ou seja, os 10 mandamentos. Em cima daquela arca tinha uma tampa chamada de propiciatório. E em cima daquela tampa, olha, agora use a sua imaginação, viu? Uma caixa de madeira revestida de ouro por dentro e por fora. Dentro dessa caixa, da Arca da Aliança, as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Em cima da arca, uma tampa. E em cima da tampa, duas imagens de anjos, 2 querubins. Você pode encontrar isso em Êxodo 25. E Deus falava com Moisés em cima daquela arca, no meio daqueles anjos, daqueles querubins de madeira. Então essa arca era a coisa mais sagrada que o povo do Antigo Testamento tinha nas mãos. Essa arca era tão sagrada que tinha as pessoas certas para carregar. Se outra pessoa encostasse, morria. Essa arca era tão sagrada que quando queriam guardar ela na casa do rei Davi, o rei Davi disse: na minha casa não, eu não sou digno de receber a arca do Senhor na minha casa. Então era a coisa mais sagrada, o objeto mais santo que o povo de Deus tinha. Quando tinha uma batalha, o povo levava aquela arca em procissão para vencer a batalha.
Era o sinal da presença de Deus. Pois bem, quando foi um dia, Davi, o rei Davi, quis construir um templo para colocar a arca. Só que Deus disse a Davi: não é você que vai construir o templo, quem vai construir é seu filho, Salomão. Então o rei Salomão, filho do rei Davi, construiu o primeiro templo do Senhor. Era um templo imenso, 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 revestido de ouro, com vários anjos esculpidos em madeira. Assim, os utensílios todos eram coisas esplendorosas. O povo entrava assim, ficava besta. Você olha, pronto, olhe para a igreja de Nossa Senhora Aparecida hoje em São Paulo. A gente não fica encantado com aquela grandeza? Pois bem, o templo que Salomão mandou construir era mais decorado ainda, era mais suntuoso ainda. E dentro daquele templo, a Arca de Deus foi colocada. Passam os anos, aquele templo é destruído pelos babilônicos. Destruíram o templo, levaram os objetos todos, os utensílios sagrados, desapareceram com a Arca da Aliança. Ninguém sabe onde essa arca foi parar. Até hoje o povo procura e não sabe onde é que está. Ninguém sabe se foi destruída, se foi escondida, se foi guardada, se foi vendida. Ninguém sabe. E aí o povo de Deus não quis mais construir o templo. Eles diziam assim: o templo que Salomão mandou construir, destruíram, então deixa aí, já não tem mais Arca da Aliança, não tem mais nada, deixa do jeito que está. Aí agora que o profeta Ageu vai entrar em ação. Ele diz assim: quer dizer então que vocês ficam morando em casas bonitas e a casa de Deus está em ruína? Quer dizer então que vocês moram no conforto e a casa de Deus caindo aos pedaços? Aí ele vai dizer: é por isso que vocês plantam e não colhem. É por isso que vocês comem e não ficam saciados. É por isso que vocês bebem e não apagam a sede. É por isso que vocês se vestem, mas não se aquecem. E quem ganha salário guarda em saco roto, ou seja, em saco pequeno, saco curto, ou seja, o dinheiro não rende. O profeta Ageu está dizendo: a colheita de vocês não vai prestar. Vocês vão comer, mas não vão matar a fome. Vão beber, mas não vão matar a sede. Vão vestir, mas não vão se aquecer. E o dinheiro que vocês ganharem não vai render. Por quê? Porque vocês se esqueceram da casa de Deus. Vocês vivem no conforto, vivem no bem bom, cada um com a casa mais bonita do que a outra, e a casa de Deus destruída. Entendeu o que a profecia de Ageu está dizendo? Foi aí então que se construiu o segundo templo. O segundo templo onde Jesus entrou. Quando Jesus nasceu, o segundo templo já existia. Tanto é que todos os anos São José e Nossa Senhora iam em romaria para o templo de Jerusalém e levavam Jesus pequeno. Quando ele tinha 12 anos, ele ficou lá no templo, Nossa Senhora mais São José, procurando: cadê Jesus, cadê Jesus? Quando encontraram Jesus, ele disse: vocês não sabiam que eu devo estar na casa de meu pai? Ou seja, o primeiro templo que Salomão construiu guardava a Arca da Aliança. Só que aí vieram os assírios babilônicos, destruíram tudo, levaram a Arca da Aliança e ninguém mais sabe onde foi parar. Mas construíram o segundo templo e nesse segundo templo Jesus entrou. Jesus entrou. Jesus rezou naquele templo. Jesus fez milagre naquele templo. Jesus profetizou naquele templo. Agora, teve uma época que Jesus chamou os discípulos e disse assim: olha, vocês estão vendo a beleza desse lugar? Pois fiquem sabendo, não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, Jesus dizia que aquele segundo templo iria ser destruído também. E foi. 70 anos depois de Jesus, o segundo templo foi destruído. E hoje não tem mais nada. 2000 anos se passaram
E até hoje o povo de Israel, os judeus, não conseguiram construir o terceiro templo. O terceiro até hoje não foi construído, porque Jesus veio para o povo e o povo não acreditou. O povo não recebeu Jesus, pelo contrário, crucificaram ele, mataram ele numa cruz. Então Jesus diz: vocês acham que esse templo é a coisa mais bonita do mundo? Não vai ficar pedra sobre pedra, porque o templo de Deus sou eu. Sou eu. E vocês não querem acreditar em mim, né? Então, minha gente, o que é que esse texto de Ageu diz para nós? Qual a importância desse texto para nós? Quando o profeta diz assim: vocês fazem tanta coisa e não rende, não conseguem prosperar, porque esqueceram a casa de Deus. Assim é a nossa vida. Quantas e quantas vezes você que está aí me escutando: ah, mas eu trabalho tanto e não consigo prosperar. Derramo tanto suor e vivo cheio de dívida. Eu faço tanta coisa e meu dinheiro não rende. Sabe por quê, minha gente? É porque muitas vezes a gente não consagra as nossas coisas a Deus. Estamos tão preocupados com o nosso próprio umbigo, estamos tão preocupados em ficar ricos, que a gente esquece que tudo vem de Deus, inclusive a prosperidade. Aí você faz tanta coisa, mas parece que não sai do lugar. É um Fusca velho com o pneu atolado na lama. Quanto mais você acelera, mais afunda, mais atola. É um carro velho querendo subir a ladeira da Chapadinha, ou da Tapera, ou do Tintureiro. Aquelas ladeiras altas. Quanto mais você tenta subir, mais o carro desce. Assim é a vida de quem faz as coisas e não consagra a Deus. Meus irmãos, tudo que a gente faz nessa vida, nós precisamos consagrar ao Senhor. Se a gente consagra a Deus, tudo dá certo. É por isso que se fala na espiritualidade do dízimo. O povo pensa que dízimo é dar dinheiro para a igreja. Ô gente, se o dízimo é só dar dinheiro para a igreja, não precisa pedir a vocês não. Pede a um político que ele tem mais. Pede a um empresário que ele tem mais. Se a importância do dízimo é simplesmente dar dinheiro para a igreja, um dá 10, outro dá 20, outro dá... Então é melhor pedir a um empresário, a um magnata, que ele vai dar logo 50 mil, 100 mil. Pede logo a um ricaço, em vez de ficar pedindo 5 a 1, 10 a outro, 20 a 1, 30 a outro, 50 a outro, pede logo a quem tem um bocado para dar. Entendam, dízimo não é simplesmente dar dinheiro para a igreja. Para nós católicos, o dízimo é a consagração do meu salário ao Senhor. É aquele pouco que eu recebo, e daquele pouco eu pego uma pequena parte e digo: esse aqui é para a casa de Deus. Meu irmão, minha irmã, quem faz isso com fé, aquele pouco que você tem, multiplica. Eu estou falando isso por experiência própria. Eu estou falando aqui da minha experiência. Vocês viram aqui o profeta Ageu falando: vocês semeiam muito e recolhem pouco. Vocês comem e não matam a fome, bebem e não matam a sede. E o salário que guarda em saco roto. Por quê? Porque a casa de Deus está em ruínas e ninguém se importa em construir. Esqueceram de Deus. Pois eu digo a vocês, tem duas coisas que faz o dinheirinho da gente não faltar. Duas coisas: a caridade e o dízimo. Quem tem a prática de praticar a caridade, quanto mais você dá, mais recebe. Isso aí eu estou falando por experiência própria. Experiência própria. Não estou aqui querendo dizer que eu sou homem caridoso, não. Eu me esforço para ser. Mas todas as vezes que eu tirei um pouco do meu para dar a quem não tinha, Deus mandou mais. Mais. Ele não mandou metade, não. Mandou mais.
Eu sempre conto essa história. Uma vez eu peguei um bocado de camisa que eu tinha guardada, camisa boa. Acho que não dava mais em mim. Eu engordei, todo mundo vê, né? Eu era magrinho quando fui ordenado padre. Magro. Minha batina ficava sambando. Mas, depois de padre, né? Todo mundo quer agradar o padre. O padre chega numa casa, come um bolo. Chega na outra casa, come um biscoito. Chega na outra casa, come uma galinha. Chega na outra casa. Aí o padre vai engordando. Não tem pra onde correr. Todo padre acaba tendo uma barriguinha. E aí as camisas foram ficando apertadas. Disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer com essas camisas? Aí eu cheguei numa comunidade de jovens, lá de São Paulo. Fiz uma brincadeira com eles, fiz um sorteio. Cada um pegou uma. Foi na base de umas 20 a 30 camisas. Só que o tempo passou, uma semana depois, estava celebrando a missa. Uma senhora disse assim, padre, eu queria que o senhor fosse abençoar minha loja. E disse, eu vou, tem problema não. Aí eu fui com o Madison. Madison foi dirigindo. Quando eu chego na loja, era uma loja de roupa. Fiz a bênção. Quando eu ia embora, a mulher disse assim, padre, agora o senhor pega aí a roupa que o senhor quiser e leve. Aí eu peguei uma camisa só, né? Pra não fazer desfeita. Ela disse, não, padre, pode vir aqui. Pegue uma calça, pegue um cinto, pegue meia, pegue cueca, pegue camisa, pegue casaco. Eu saí de lá com as sacolas. Naquela hora eu caí na real. Eu disse, meu Deus, eu dei a quem precisava. O Senhor veio e colocou num lugar. Nova. Talvez você que está aí me escutando já tenha passado por essa experiência. Eu lembro também de outra vez na casa paroquial. Eu não me lembro agora o que foi. Eu não estou lembrando se foi inhame ou se foi outra coisa. Alguém chegou lá, aí eu disse, toma fulano, leva para tu esse material, esse alimento. Quando foi no outro dia, chegou um paroquiano com a mesma coisa em quantidade. Eu disse, meu Deus, quanto mais eu dou, mais chega. Meus irmãos, tem duas formas. Você que está aí, padre, eu estou endividado, padre, meu dinheiro é apertado, padre, não sei o que, eu faço as coisas, não tenho como resolver. Eu estou lhe dando duas dicas para você confiar na providência de Deus. A prática da caridade. Se você ajudar quem não tem nada, olhe, eu duvido, eu dou minha palavra. Eu lhe desafio. Se você ajudar quem não tem nada, e aquele pouco que você deu não voltar para sua mão multiplicado. Eu lhe desafio. Eu estou falando aqui por experiência própria. É por isso que São Francisco vai dizer, é dando que se recebe. Isso é verdade. Agora, quem não dá nada, quem é mão fechada, quem é suvino, quem é mão de vaca, quem é... Aí pronto, isso aí pode saber que não ganha nada também. Quem não dá, não recebe. Tem um ditado português que diz assim, mãos que não dais, o que esperais? Né? Então a primeira prática é a caridade, a segunda prática é o dízimo. O dízimo feito com fé, Deus nunca deixa faltar nada na vida daquela pessoa. Não falta alimento, não falta água, não falta nada. Quem é dizimista, fiel, sabe do que eu estou falando. Eu nunca vi um dizimista dizer, ô padre, eu estou passando fome. Passa não, minha gente. Porque aquilo que é consagrado a Deus, eu pergunto a você, Deus é injusto? Deus é infiel? Nunca foi. Infiel somos nós, injustos somos nós, mentirosos somos nós, que às vezes a gente fala uma coisa e não cumpre. O ser humano é assim. Diz que vai e não vai, diz que vai fazer e não faz. Deus não. Deus é fiel. Então se o profeta Ageu está dizendo, gente, construam a casa de Deus, que a colheita vai ser abençoada. A mesma coisa serve para nós hoje. Consagre a Deus tudo que você tem. E seja uma pessoa caridosa. Deus não vai deixar nada faltar na sua vida. Se você der um lençol a quem está com frio, pode saber que vai vir 2, 3. Se você der uma caixa de sabonete a quem não tem dinheiro para comprar,
pode saber, você nunca vai ficar sem um material de higiene pessoal. Eu falo isso por experiência própria. Agora, eu também conheço pessoas que não dão um caroço de farinha a ninguém, mas só vive ali naquela vidinha que não evolui para nada. Não vai para canto nenhum. E quando pensa que está ficando bom, o castelo desmorona. Aparece uma doença, aparece um problema, aparece um defeito no carro, aparece uma coisa, aí lá se vai aquele dinheirinho todo. Por quê? Não consagra a Deus, nem pratica a caridade. Então está querendo o quê? A bênção? Não. Não está.